E depois da Copa do Mundo no Catar, que termina hoje, bares e restaurantes têm uma alta expectativa para a chegada do verão nesta semana e as festas de fim de ano. E sobre esse assunto, o Jornal da Manhã conversa agora com o líder de inteligência e conteúdo da Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, José Eduardo Camargo. Em primeiro lugar, obrigado pela entrevista, Camargo, pela presença aqui com a gente. Bom dia. Olá, bom dia, sempre um prazer. Qual o balanço, Camargo, do movimento durante a Copa do Mundo? É um período muito esperado pelo setor de vocês, né? Os bares e restaurantes sabem que é um período de aumento de demanda, mas foi de acordo com as expectativas? Foi boa a movimentação? É um resultado a ser comemorado? Sem dúvida, foi boa a movimentação. Foi uma Copa do Mundo numa época atípica, né? Mas que pra gente foi bom, foi logo já pegando o começo da época quente no Brasil, em que as pessoas já normalmente estão mais dispostas a sair de casa, né, e se encontrar. E a gente prevê que no faturamento final vai ficar 20% acima do que foi o mesmo período do ano passado, né, considerando que foi um ano difícil. A gente teve, logo no comecinho do ano de 2022, ali um pico da Omicron, depois uma recuperação, as restrições caíram, e o movimento tem voltado. A gente teve agora a Copa do Mundo, vai ter as festas de final de ano e também turbinado por outros fatores, né, como as comemorações, confraternizações de empresas. Então tem sido um final de ano bom e a gente prevê que fique uns 20% acima do que seria um dezembro normal. Oi, Camargo, bom dia, que bom, né? Então a eliminação do Brasil na Copa também não prejudicou os bares e restaurantes. Feliz por vocês. Agora o senhor mencionou aí a pandemia. Como é que estão os prejuízos? Esse movimento a mais, esse 20% a mais, já compensa toda aquela perda que vocês passaram na pandemia? Olha, o setor foi um dos mais afetados pela pandemia. Foram 2 anos muito difíceis, com muitas empresas fechando. Teve altos e baixos, né? Mas o que a gente tem são muitas empresas ainda sofrendo os efeitos da pandemia. O quadro agora, assim, a maioria já está fazendo lucro novamente, mas a gente ainda tem 18% de empresas que estão trabalhando no prejuízo. Muito por conta também de outros fatores como a inflação, que tem atacado duramente o setor, porque o setor não consegue repassar a alta, principalmente dos insumos, dos alimentos e bebidas, para os cardápios. Então, a gente está numa situação muito melhor, está voltando o movimento, mas ainda tem essa herança, né, da pandemia, com empresas ainda muito endividadas, com dívidas de impostos, dívidas bancárias, que foram feitas para poder sobreviver durante a pandemia. Camargo, a pergunta agora é do Fernando Capês. Muito bom dia, Camargo. A gente está vendo que no Brasil o governo não atrapalhar já é uma grande coisa. Agora, para o ano que vem, o que pode ser feito em termos de incentivos ou de ações governamentais que possa estimular esse setor aí que emprega tanta gente e é tão importante para a economia do país? A gente tem várias discussões neste momento, né, em relação ao ano que vem. A gente espera que seja um ano bom, tá? Essa é a expectativa do setor. E a gente tem alguns fatores assim que vão entrar na pauta, né? Uma delas, por exemplo, é a questão dos trabalhadores por aplicativo. A gente tem que avançar nesse tema. É um tema importante para o setor, porque o setor, durante a pandemia, 35% das empresas começaram a fazer delivery, que não faziam antes, né? Foi um tema que surgiu com força agora durante a pandemia. Então, esse é um tema, por exemplo, que a gente precisa avançar. A gente precisa avançar também ainda no auxílio a essas empresas que estão fazendo prejuízo, né? Resgatar essas empresas, tratar a questão do endividamento. Alguns programas foram muito importantes para o setor, como o Pronamp, né? Também o PERSE, que foi um programa para o setor de eventos que acabou também abarcando, por necessidade, o setor de bares e restaurantes. Então, são várias discussões que a gente tem que levar adiante no ano que vem. Uma outra questão também que é importante é a questão do Simples, né? Discutir o aumento do teto do Simples para que as empresas continuem dentro do limite desse regime fiscal, que já está há muito tempo com o mesmo limite. Então, são várias as discussões e a gente crê que o ano que vem a gente vai conseguir levar essas discussões adiante, mesmo com o novo Congresso, e o setor, no geral, está otimista.
E olhando para frente, justamente, Camargo, você falou aí sobre as expectativas para 2023, com essas discussões no campo político, mas e economicamente? O que é que os números mostram? A promessa é de um ano melhor ou pior do que nós tivemos em 2022 para o setor de bares e restaurantes? Bom, como 2022 a gente ainda teve muitos problemas, né? Eu acho que naturalmente a gente já teria essa perspectiva de um ano melhor, né? Mas a gente espera que mesmo em relação a antes da pandemia, a gente fique cerca de 8% em termos reais no faturamento acima do que seria um ano, o ano de 2019, né? O ano antes de toda essa confusão que a gente teve para o setor. Então, o sentimento é de otimismo. A gente acha que o ano que vem, se a inflação continuar dentro dos limites previstos, né, o PIB deve avançar e o nosso setor historicamente avança acima do PIB, né, tem sempre um crescimento acima do PIB. Então, a gente espera que seja um ano bom. O Fernando Capês tem mais uma pergunta. Camargo, e como é que o setor está se organizando estrategicamente? A gente sabe que tem também a Associação Nacional de Restaurantes, tem várias associações. Como é que vocês estão se organizando, conversando para apresentar um possível plano de apoio para a recuperação do setor, que, repito, gera tanto emprego e é tão importante para a economia? A gente tem um trabalho muito forte em relação ao Congresso, ao Poder Executivo em Brasília. O nosso presidente, Paulo Somuth, estava essa semana em Brasília, em conversas, e uma relação muito boa com outras associações. A gente tem a Frente Parlamentar de Comércio e Serviços no Congresso também, que sempre é muito atenta e está muito alinhada com as nossas pautas. Então, esse trabalho já vem sendo feito, né, já visando o ano que vem, mas também a gente não pode esquecer que ainda tem um restinho de ano aí, né, e a gente ainda espera que alguns temas possam ser avaliados esse ano. A inflação mexeu com o setor, Camargo, porque a gente tem falado muito aqui, falamos ao longo do ano, né, sobre aumentos sucessivos nos preços dos alimentos. Imagino que isso impacte diretamente o setor, né? Isso, de alguma forma, afugentou a clientela, fez com que houvesse uma redução de demanda ou não? Como é que o setor está enfrentando essa alta da inflação que nós tivemos? A inflação ela é um problema porque o setor, como tinha um movimento abaixo, né, por causa da pandemia, principalmente no começo do ano, não vinha repassando os aumentos dos alimentos e bebidas, principalmente os insumos, né, mas os aumentos em geral para os cardápios. A gente estava segurando, lógico, né, por medo de perder clientes. Agora, no segundo semestre, conseguimos repassar um pouquinho dessas perdas para os cardápios, tá? Mas mesmo assim, vamos fechar os últimos 12 meses muito abaixo da inflação dos alimentos e bebidas, mais ou menos em linha com a inflação geral. A gente espera que agora esse movimento seja contido, né, e que a gente consiga recuperar um pouco as perdas no ano que vem. Ok, José Eduardo Camargo, obrigado mais uma vez, Camargo, pela entrevista, pela presença aqui com a gente nesse domingo. Bom dia.